quais são os tipos de doenças e as diferenças entre elas? Existem várias classificações das doenças. E a ciência encarregada, o ramo da ciência encarregado de fazer essa classificação chama-se patologia. Mas, em termos mais elementares e mais básicos, as doenças são divididas em 3 tipos: a doença aguda, a doença crônica e a doença degenerativa, que, na verdade, não são doenças distintas, elas são fases distintas da falta de saúde. E a doença começa, normalmente, na fase aguda, com bastante especificidade. A principal característica da doença aguda são os sintomas fortes. O doente sabe que está doente e ele sente a intensidade do que está acontecendo. No caso da fase crônica, conhecida também como o grupo de doenças crônicas, a característica principal dessas doenças é a ausência de sintomas ou sintomas suaves. É aquele incômodo que você sente todos os dias ou 2 vezes por semana, mas não impede das atividades normais, sociais, etc. E vai levando a vida. Enquanto o mal está crescendo, a intoxicação está crescendo, a doença está crescendo, mas os sintomas não correspondem com a realidade clínica. E a doença crônica, ela é resultado da conversão da doença aguda, mal tratada inadequadamente, através da supressão dos sintomas. Então a doença apareceu aguda, você combate os sintomas, ela se recolhe. Só que ela não para de crescer, ela continua evoluindo na fase crônica, até chegar na 3ª fase, que é a fase degenerativa. Na fase degenerativa já há um comprometimento muito maior das funções. É aí onde o corpo já está em processo de descompensação, já começa a haver decomposição, paralisação de algumas partes do corpo. Então, a doença, assim como a doença crônica é uma evolução da doença aguda, a doença degenerativa é o estágio final da doença, que foi crônica por muito tempo e tornou-se degenerativa. Esse nome degenerativo é porque o corpo já está a caminho de degradar-se, de deteriorar-se. E são muito mais difíceis de tratar essas doenças degenerativas. Por quê? Porque elas têm um histórico enorme. E as pessoas querem resolver o problema no lugar e no dia que o problema apareceu. Eu não lembro quando elas são que esse problema tem uma história. Elas estão com um problema aqui, digamos, uma paralisia. A pessoa quer resolver a paralisia do braço. Ela quer resolver a paralisia do braço na hora que ela sentiu e no lugar onde ela sentiu. E não é assim. A gente sabe que a doença tem um histórico. Então, essas são as 3 classes principais de doença. A doença aguda, que é bastante sintomática, a doença crônica, que tem os sintomas bem atenuados ou ausentes, e a doença degenerativa. Na doença degenerativa é quando o corpo está realmente para lá de intoxicado, está realmente ameaçado de parar de funcionar.